Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parlamento. Eu sou José Sebastião e temos hoje o nosso convidado, que praticamente já é um comentador residente aqui da nossa casa, e temos muito gosto em dizer isso, que é o Dr. Emanuel Edosa, que é líder comunitário. Boa noite, doutor, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, e eu agradeço pelo convite que me foi formulado para mais uma vez estar aqui na Home Live TV, e também boa noite extensivo a todos os telespectadores deste programa. Muito obrigado. A Home Live TV é um canal pioneiro, um canal jovem. Nós queremos crescer com os nossos telespectadores. Então, se ainda não é inscrito ao nosso canal, inscreva-se ao nosso canal, siga as nossas páginas, as nossas mídias digitais, para que possa receber todas as atualizações do nosso canal, dos outros programas que são emitidos aqui pelo nosso canal. Hoje vamos falar sobre políticas de emprego e incentivos para a geração de empregos e empreendedorismo. E esse é um tema sempre atual. Vale a pena dizer que o emprego ou o trabalho é um direito e é um dever de todos, de acordo com a nossa Constituição de 2010, nos termos do artigo 76, número 1, porque é através do trabalho, é através do emprego que a massa tributável dos países ou dos estados cresce. Isso contribui para o crescimento do produto interno bruto dos países, e sem uma massa de trabalho ativa e contributiva, naturalmente acaba afetando também o desenvolvimento dos estados. E por isso hoje vamos escalpelizar esse tema. E antes mesmo de entrarmos para o nosso debate, eu vou querer saber, junto do nosso ilustre convidado, quando olhamos para a questão de políticas de emprego, em termos práticos, do que estamos a falar, Sr. Dr. Edosa? Ok, muito obrigado pela pergunta que aqui acaba me formulando. Dizer que antes de partir para as respostas destas perguntas, vamos passar aqui para alguns conceitos chaves para que aqueles que estão do outro lado, nos vendo e ouvindo, muito bem, possam então compreender de facto aquilo que estamos aqui a tratar. Muito bem. Quando falamos de emprego, o emprego é o ato de prestação de serviço a uma outra pessoa, ou a uma pessoa singular, ou a uma organização, em troca de uma remuneração mensal. Muito bem. E para tal, deve-se formular um contrato de trabalho. Certo. E este contrato pode ser por escrito ou então verbal. Muito bem. Mas o contrato seguro é o contrato por escrito. Certo. Este é um contrato seguro, não é? Apesar de que, mesmo sendo um contrato verbal, a responsabilidade é sempre da entidade empregadora, sempre da entidade empregadora. Muito bem. Portanto, quanto ainda à questão do empreendedorismo, estamos a falar do ato de fazer com que negócios aconteçam através de ideias, através da motivação, criatividade, muito bem, e inovação. Muito bem. E o empreendedorismo gera então também emprego e autoemprego. O autoemprego é quando o indivíduo que cria o tal negócio torna-se também empregado do mesmo negócio. Exatamente. Então aí estamos diante do autoemprego. Portanto, quanto à questão que me apresenta sobre os incentivos das políticas de emprego, um dos requisitos sine qua non que incentiva as políticas de emprego é a qualificação profissional. Profissional, de facto. E quando falamos da qualificação profissional, estamos a falar da qualificação profissional nos vários níveis. Certo. Porque nós temos a formação profissional básica, que são os cursos básicos. Temos a qualificação profissional média, está ligada aos cursos médios, ensino médio profissional. E temos a qualificação profissional superior, onde vamos encontrar a questão das licenciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramento. Né? Muito bem, muito bem. Estão aí no nível superior. Muito bem. Portanto, é importante, e como disse, um dos elementos principais é a qualificação profissional, porque é através da qualificação profissional que o indivíduo estará dotado, preparado para exercer alguma atividade
que lhe traga dinheiro. Muito bem. Isto é, prestando serviço para alguém ou então prestando serviço para ele mesmo. No caso, prestando serviço para as outras pessoas em benefício pessoal. Então, quem não tiver qualificação profissional não terá nada para prestar ou vender aos outros. A qualificação profissional pode-se ainda adquirir não só por via de uma formação, não é? Pode ser por via de experiência profissional, isto é, através da experiência do trabalho, estando a acompanhar, ajudar, não é? E a praticar de acordo com as orientações de um profissional ou de uma pessoa mais experiente naquela determinada atividade. Muito bem, muito bem. Então estamos a querer dizer que a questão da qualificação profissional é um dos elementos sine qua non para que possa se gerar emprego e também a questão do próprio empreendedorismo. Muito bem, assim mesmo. E também o Dr. Idosa também asseverou que é muito importante, portanto, que as pessoas se qualifiquem através da formação, que pode ser básica, média ou superior, e também se pode adquirir essa qualificação através da experiência de trabalho. Nós estamos num contexto socioeconômico em que há determinadas pessoas, determinados cidadãos que têm dificuldade de ter acesso à escolaridade, têm dificuldade de ter acesso à questão da documentação, inclusivamente. Essas pessoas devem ficar excluídas por falta de escolaridade, devem ficar excluídas por falta de uma documentação, quando na verdade nós sabemos que isso acaba sendo também uma responsabilidade social daqueles que governam? Muito bem. Temos aqui alguns pontos principais a serem tratados. Muito bem. A questão da documentação. Na verdade, ainda temos algumas pessoas que estão com falta de registros. Certo. Uns, a falta de registro não é porque o executivo não colocou à disposição a questão, não colocou à disposição ferramentas e pessoas para que as pessoas estejam registradas. Uns é mesmo por desleixo, não é? E porque eles acham que não é importante para eles isso agora. E há um problema. Isso vai passando de geração a geração. Exatamente. Que é... Porque é um efeito cascata. Se os pais não têm... Se os pais não forem registrados, haverá dificuldades dos filhos serem registrados. Por quê? Porque os filhos, para serem registrados, dependem da documentação do pai. Logo, se os filhos não forem registrados, vão crescer, e se eles não criarem formas de, após os seus 18 anos, a quem consegue por conta própria, não é, fazer o registro, vai à luta e consegue. Se isto não acontecer, vai se dar o caso que o seu filho também estará na mesma condição. Depois teremos o problema de que o avô não é registrado, o pai não é registrado, e o filho, que é o neto daquele avô, também não é registrado. E como se pode resolver isso, sendo que é um direito de cidadania? Bem, isso deve ser resolvido através de haver primeiramente aceitação por parte de quem não está registrado em ter motivação para deslocar-se até o posto e inteirar-se de como ele pode fazer para registrar-se nas condições em que se encontra. Não podemos sempre imputar todas as responsabilidades somente ao executivo. Cada um de nós tem responsabilidade consigo mesmo e com os seus filhos. O executivo tem também a responsabilidade de encontrar políticas, de conseguir dar respostas a estas pessoas que se encontram nessa condição, em que o pai não teve registro e ele agora está com 18, 19 ou 20 anos.
ou mais. Já responde por si e entende ter registro. Então o executivo deve encontrar políticas de como fazer com que esse indivíduo que está nessa condição e tem vontade de se resistir, conseguir resistir-se. Sim, essas políticas que, do nosso ponto de vista, particularmente, salvo o melhor entendimento do Dr. Edosa, a partida não têm sido muito bem sucedidas. Repara que em 2017 o atual governo teve como bandeira de campanha a criação de 500 mil postos de trabalho. Na época foi criada até uma lei que podia legislar sobre isso e a regulamentação de como isso poderia proceder, que é o Decreto Presidencial 113/19 de 16 de abril. Mas, em termos práticos, passados que são 8 anos, pouco ou nada se vê desses 500 mil postos de trabalho. Que políticas precisam ser tomadas? O que é necessário ser feito para que isso seja uma realidade? Se não, vejamos, o que se fala nesse diploma legal é que os 500 mil postos de trabalho não é na administração direta do Estado, mas é sim em setores produtivos da sociedade. A tal questão da mão de obra qualificada. Aí é formar jovens para a área técnica de alvenaria, construção civil, eletricidade, agricultura, pescas. Fala-se também nesse diploma sobre a questão de estética, cabeleireiros, manicure e pedicure, e alguns até para receber inputs, inputs técnicos de ferramentas, mas essas questões todas que o Executivo criou em diploma próprio, que já referi aqui, na prática não reduziram a questão da empregabilidade. Que políticas mais precisam ser tomadas para que a gente consiga atingir esse desiderato? Estas políticas, com base aos 500 mil empregos, na verdade, até agora não se atingiu os 500 mil empregos. Criou-se estratégias e falou aqui muito bem, era partir para o setor produtivo. O setor produtivo, não é? E a questão do autoemprego. Através de cursos técnicos profissionais, não é? Que estava a cargo de serem ministrados pelos centros de formação profissionais de tutelas do INEFOP. O INEFOP, que é o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Muito bem. Quer dizer, estava a cargo, não está a cargo, porque de facto o INEFOP tem levado a cabo este projeto. Não é? Que é ministrando os cursos profissionais em todos os municípios do país. Hoje falamos da nova divisão político-administrativa. Estamos com 21 províncias. Não é? Antes estávamos apenas com 18 províncias e 164 municípios. Não é? Então, nos 164 municípios havia pelo menos um centro de formação profissional, seja ele fixo ou móvel, mas havia um centro de formação profissional com cursos profissionais. Portanto, além da formação profissional que está a decorrer até agora, vários ciclos de formação profissional, formações profissionais nestes municípios, não é? Também foi implementado o PAP. O PAP é o programa, Programa de Ação e Promoção à Empregabilidade. Este programa tem como finalidade atribuir kits a determinados cursos selecionados pelo INEFOP, não é, aos finalistas daquela mesma formação. De modo que, após a formação, os mesmos também participavam de um curso de empreendedorismo, e até porque o módulo de empreendedorismo
é um dos módulos para muitos dos cursos técnicos profissionais nos centros de formação profissionais do INEFOP, e no final eles vinham já com ferramenta que é a qualificação profissional, a questão do empreendedorismo, e então recebiam os kits, recebem até agora, os kits para criarem o seu próprio negócio, onde muitos destes, além de serem empregados, acabam também empregando algumas pessoas. O que tem vindo acontecendo é que, para muitos, eles não consideram isso como emprego, porque para eles o emprego, para muitos destes o emprego é na função pública, e para outros ainda, se for no privado, deve ser aquele que lhe pagam um salário elevado. E quando se tratar de um emprego que lhe paga um salário, não tanto como ele desejava, então ele considera aquilo como não emprego. Quando podíamos também aproveitar, e porque estamos a tratar de negócio, e negócio em crescimento, estamos a falar de jovens que vêm de um programa de formação e promoção à empregabilidade, estes que são empregados deviam ajudar aquele que criou o negócio a crescer com aquele negócio, para um dia também se tornarem parte do negócio. Quer dizer, um dia poderem dizer que eu sou um dos protagonistas do crescimento deste negócio. Porque o que muitos querem é apenas chegar em um determinado emprego, encontrar a papa toda feita e receber o seu negócio. É verdade que isto é bom, mas se você começar no negócio de alguém em que você ajuda a crescer, tens um mérito nisso. E isso até dá-te incentivo para teres mais crença em ti, para que um dia você possa pensar que também és capaz de criar o teu próprio negócio, fruto da experiência que você acarretou naquele emprego e que você também levou como forma de crescimento e desenvolvimento daquela instituição ou daquele negócio. Muito bem. Esses incentivos, porque aqui quando fala em atribuição de kits profissionais a determinados formandos, não é? Finalistas, esses kits é para a criação do autonegócio, e com esse autonegócio também acabam recrutando, dando posto de trabalho para terceiros, não é? Será que é a solução final para melhorarmos a questão da empregabilidade? Quantos por cento desses jovens, depois de receber esses kits, aplicam de facto a criação de novos negócios? Porque é fundamental não só dar os kits, mas também ter um acompanhamento. Porque o que se vê na prática é que muitos desses jovens que recebem esses kits nem sequer abrem os próprios negócios. Alguns desses jovens até acabam alienando esses kits. Então, pensamos que esta lei, por exemplo, que fizemos aqui a referência há pouco tempo, é uma lei boa e tem na gestão o Ministério da Administração do Território, e falou bem o Dr. Edosa sobre a divisão administrativa. É responsabilidade das administrações velarem pelo acesso à formação e à capacitação dos jovens. Mas na prática, o que a gente vê, até nesses centros de formação, o acesso à formação é por meios, vamos lá, permitam-me que a expressão até às vezes inconfessos. É preciso usar de fraude para ter acesso a esses cursos de formação, porque não é aberto a todos. O que nós pensamos é que essas formações deviam ser abertas a todos, as pessoas tinham que ter acesso a essas formações, desde que tenham capacidade cognitiva para frequentar essas formações, mas muitas vezes não é o que acontece, doutor Edosa. Ok, quero aqui aproveitar para dizer que discordo com a informação. Do ponto de vista, exatamente. Sim, discordo porque eu tenho acompanhado, mesmo não sendo funcionário do INEFOP, e como disse muito bem a partir da apresentação, líder comunitário, e como líder comunitário, uma das áreas em que muito me foco, não é? Porque a minha praia é a formação profissional, e não só, porque eu também sou
promotor de ações de formação profissional. Muito bem. E porque eu tenho um centro de formação profissional próprio, não é? Privado, Certo. criado por mim, licenciado pelo INEFOP. Meus parabéns. Ok? Licenciado pelo INEFOP. Ministramos formação nas comunidades. A custo Nós temos zero? o centro fixo, a nossa sede. A custo zero? Não, a custo zero não. Porque a custo zero, se o centro é privado, eu ministrar a custo zero, de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar os funcionários da instituição? Temos secretárias, temos auxiliares de limpeza, temos formadores. O próprio formando que vem como candidato à formação profissional precisa encontrar equipamentos para aula prática. E eu não tenho, quer dizer, o nosso centro de formação profissional não tem um orçamento, não é? Do Estado ou da administração do governo da província ou do próprio MAPTES. Se não temos esse orçamento, como que vamos dar o curso gratuito? Não tem como. Estava aqui apenas a explicar que sou, como líder comunitário, sou um dos promotores de ações de formação profissional, mas dizer que, ou ações de formações profissionais, mas também aproveitar e dizer que os nossos preços são mesmo preços baixos. São módicos, né? Sim, são de preços fácil acesso. De fácil acesso. São preços que facilitam a comunidade poder participar. E só para dizer que desde a nossa existência até agora, no dia 15 de novembro deste ano, 2025, nós completaremos, ou o Centro de Formação Profissional EDOSA vai completar 20 anos de existência. E nós já formamos mais de 14 mil quadros. Muito bom. 14 mil jovens durante os nossos 20 anos de existência. E acompanham esses formandos? Nós formamos, lançamos para o mercado de trabalho e não acompanhamos a totalidade de formandos, mas temos recebido bons testemunhos por parte dos nossos formandos. Temos recebido bons testemunhos por parte dos nossos formandos e porque temos visto muitos deles a brilhar em empresas públicas, privadas e outros em negócios próprios. Quando dizia, discordo quanto à questão que dizia que para ter acesso aos cursos profissionais, aos centros de formações profissionais do INEFOP, precisa de candonga e etc. Mas na prática não acontece. Eu discordo com isso porque quando se abre as inscrições têm sido publicadas pelas rádios, pelas televisões, pelos órgãos de comunicação social e atualmente até pelas redes sociais, e eu particularmente muitas das vezes partilho, mesmo tendo o meu centro de formação profissional privado, mas eu partilho as informações do INEFOP para o público sobre a abertura dos cursos de formação profissional, porque o meu centro por si só não tem capacidade para albergar todos os jovens. E eu quero ver os jovens na formação profissional, então eu partilho para que eles tenham conhecimento. E não só, porque os cursos nos centros de formações profissionais do INEFOP é gratuito. Então, aquele que não tem a capacidade de pagar no meu centro, pelo menos vá concorrer a um curso, ao Centro de Formação Profissional do INEFOP, que é gratuito. E tenho acompanhado o testemunho de muitos jovens que vão, fazem a inscrição, sem ter nenhum padrinho na cozinha, e conseguem fazer a inscrição, participam dos testes, aprovam, fazem a formação profissional. E também acompanhei alguns jovens que de facto receberam kits de formação profissional, não é? Sem necessariamente ter pedido de alguém. Eu não estou aqui querendo acudir às instituições públicas. Estou a querer... Na verdade, o que nós queremos é o freio contra peso. Ok. Exato. A realidade objetiva do país. As pessoas já vão com muita negatividade sobre aquilo que é a governação do país. E quando vão surgindo algumas coisas, tendem logo a reagir pela negativa. Vou dar um exemplo bem prático. Muito bem. E está na minha conta do Facebook. Quando saiu o anúncio sobre os concursos públicos deste ano, estou a falar este que vai ser realizado através da ENAP, por via da ERU, que é a entidade de recrutadora única, que é do Ministério da Juventude e Desporto, do Memorial Antônio Augusto Neto, o Arquivo Nacional, e o Ministério do Transportes. Muito bem. E o Ministério da Educação. Também, pois.
Antes da data da publicação, e como já tinha um anúncio, já estava a girar, eu publiquei aquilo na minha conta. Tenho muitos seguidores, tem muitos que apreciam a minha conta, então publiquei, era uma forma de informar aos jovens. Logo, apareceu uma jovem que foi nos comentários e disse: isto é burla. E eu não respondi nada no que ela disse. Logo, apareceu um outro jovem que foi lhe a responder por mim. Disse assim: eu conheço este senhor e não quero acreditar que isso é burla, porque ele é uma pessoa muito séria. Logo vai a minha resposta para aquela jovem que disse antes que era burla, que vá agora lá na conta e vai dizer: não, eu estava equivocada, porque o anúncio que eu publiquei, ela disse que é burla, hoje está a acontecer. Mas o concurso está aí a decorrer. Mas a descrença... É que as pessoas muitos já têm na sua mente de que tudo que vai acontecer é burla. E os que pensarem assim vão perder muitas oportunidades. De facto. E deixa aqui aproveitar e dizer que mesmo nestes concursos públicos que foram publicados e estão a decorrer, muitos não irão concorrer porque já temem que provavelmente este concurso só vai enquadrar outras pessoas que são familiares dos que estão lá. Eles não vão aprovar e não serão enquadrados. Então isso é que vai fazer com que muitos perderão oportunidades. Eu tenho um exemplo prático de mim mesmo. Eu, quando entrei, eu sou funcionário do Ministério da Educação, efetivo do Ministério da Educação. Sou professor do segundo ciclo do ensino secundário. Meus parabéns. Okay. É um angolano privilegiado. Okay. Eu concorri a um concurso público onde, para a cadeira na qual concorri, que é a cadeira de FAI, Formação de Atitudes Integradoras, só haviam 2 vagas no município. E eu já tinha um comentário de muitos amigos, até familiares, que diziam assim: mas você está aí lutar para concorrer para um concurso que só tem 2 vagas, por quê? Para aquela cadeira inscreveram-se cerca de 200 e tal pessoas só no município. 200 e tal pessoas, mas só havia 2 vagas. Eu concorri e aprovei nas 2 vagas que houve. Uma vaga foi minha. E eu tenho aquela ideia assim: se há 2 vagas, eu só preciso de uma, então não tenho por que recuar. Vou lutar para ocupar a minha vaga e deixar aquela uma para que a outra pessoa que também lutar para ter aquela vaga. Logo, eu não tenho que pensar em concorrer num concurso público que só tem 1000 vagas. Não. São 2 vagas. Eu sou apenas uma pessoa. Então devo concorrer. Quer dizer, para aquela vaga, se eu entrar, ainda sobra uma vaga para alguém. Então eu tenho que saber quais são os requisitos para aquela tal vaga e eu estudar, me preparar com base aos requisitos e poder vencer. E deixa ainda dizer que depois, na comparação das notas a nível da província de Luanda, eu tive a segunda maior nota da província de Luanda naquela cadeira. Muito bem. Bom, aqui também é importante a gente deixar claro que é preciso premiar o mérito. Nós estamos aqui a fazer um apelo aos nossos telespectadores. É preciso que as pessoas se preparem, que as pessoas estudem, que as pessoas acreditem nos processos de recrutamento. É preciso que as pessoas tenham capacidade para lançarem suas candidaturas e fazerem as provas de admissão. Temos que afastar um bocadinho o ceticismo, mas também, doutor Edosa, temos que reconhecer que o Estado não tem capacidade para absorver toda a força de trabalho. O nosso país é um país... deve ser assim. Exatamente, em nenhuma parte do mundo o Estado consegue congregar toda a massa de trabalho, mas se bem que em Angola o maior empregador acaba sendo o Estado. Em Angola o maior empregador acaba sendo o Estado, porque nós temos a grande dificuldade de fazer empresas privadas que prevaleçam, que perdurem, porque
recentemente o INE ainda publicou, o Instituto Nacional de Estatística, o índice de criação de empresas em Angola, que mostra que em Angola, só desde o período que começou a recessão econômica, mais de 2.000 empresas foram encerradas. Então, se fecham mais de 2.000 empresas, estamos a ver o número de trabalhadores que ficaram sem emprego. É preciso, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, é preciso salvaguardar a sustentabilidade das empresas. É preciso permitir que o setor privado possa absorver também uma boa parte do capital humano, da força de trabalho, dos jovens, sobretudo, em Angola, porque, de acordo com estudos, nesse momento nós estamos com uma taxa de desemprego de 32%. Quer dizer que esses 32% é força ativa. Os restantes estão na função pública. E esses 32%, boa parte deles está na informalidade. E esta lei, que é o Decreto Presidencial 113/19, de 16 de abril, o Executivo também traz como objetivo fazer uma transição da informalidade para o setor formal. Por quê? Porque o doutor Edosa, o caro deputado aqui falou bem, que é importante que as pessoas pensem que para ter um emprego não é só ter salários astronômicos. Para ter um emprego não é só ter salários que sejam assim, balúrdios. É verdade que existe, de acordo com as qualificações, um ordenado para cada função. Mas também temos que reconhecer que o emprego precisa dar dignidade às pessoas e precisa também assegurar a sua previdência social. Porque se eu ficar no setor informal, desde a minha tenridade até chegar à idade de reforma, se eu não contribuir para a segurança social, eu não tenho direito à reforma. Sabe? Então, por isso é que é importante que o governo trabalhe para a transição da informalidade para a formalidade. E também a questão da sustentabilidade do setor privado. Repara, nessa altura, em Angola, nós temos algumas empresas a operar, que não são poucas. Mas qual é a grande desvantagem? É que boa parte dessas empresas, eles trazem um know-how, trazem um investimento e também trazem já mão de obra. Logo, isso impede que os nacionais tenham acesso a esses empregos. Depois da nossa guerra, a guerra civil, em 2002, fez os acordos de paz, nós fomos à busca de investimento na comunidade internacional. E felizmente nós recebemos um grande empréstimo financeiro, investimento da Ásia, da China. Veio para aqui muito dinheiro. Mas esse dinheiro veio para Angola, veio com mão de obra. É preciso que o Executivo, ao firmar contratos com esses estados, proteja também a mão de obra angolana. Porque se nós formos ver em empresas, como empresas chinesas e outras, em 100 trabalhadores, pelo menos 75 trabalhadores são expatriados. Como é que a gente pode mitigar esses efeitos? Porque eu acho que isso também acaba sendo nocivo para a questão da empregabilidade. Doutor Edosa. Ok. É necessário, sim, de facto, termos empresas sustentáveis. Quando falo de empresas sustentáveis, estamos a falar de empresas que paguem um salário que ajuda com que os trabalhadores possam viver de forma condigna. Exatamente. Não é? Quando falamos de viver de forma condigna, é fazer com que o salário do trabalhador seja capaz de pagar os estudos dos seus filhos, habitação, colocar a alimentação em casa, e então conseguir juntar alguma coisa para ver a questão da habitação. Muito bem. Ou pagar renda, ou então construir uma habitação própria. É importante que as empresas também garantam segurança aos trabalhadores,
Garantir segurança aos trabalhadores, isto é, fazer com que os trabalhadores sintam-se que estão ali e depois de uns tantos anos sabem que poderão ter a sua reforma Assegurada, de fato. assegurada. Porque hoje o trabalhador tem 25, 30 anos de idade, Mas vai continuar jovem para sempre. mas não vai continuar jovem para sempre. Exato. Isto porque depois de 30 anos de serviço, ele terá 50, 55 anos. Certo, As forças que tem hoje não serão as mesmas que terá depois. de facto. Então, as empresas devem pagar o ISS, que é o Imposto de Segurança Social dos seus trabalhadores, para que depois, então, do tempo determinado de prestação de serviço, que são aí 35 anos de 30 trabalho, anos de serviço ou mais anos, 35 anos. eles possam beneficiar da segurança social. Mas a segurança para os trabalhadores não é apenas o pagamento da segurança social, mas é a estabilidade dentro da sua própria empresa, Ok. ou dentro da empresa na qual ele está a trabalhar. Porque alguns empregadores não garantem estabilidade no próprio trabalhador, naquilo que é a estadia do trabalhador na empresa. Mas muitos destes fazem isso apenas como forma de não manter o trabalhador durante muito tempo para fugir de determinados compromissos fiscais. Certo. É importante que haja mais fiscalização por parte do governo, no caso, estamos a falar, por exemplo, por parte do MAPTES, que é o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, não é? Em fiscalizar as empresas privadas se de facto têm pagado os impostos de segurança social dos seus trabalhadores, se os seus trabalhadores têm um contrato de trabalho feito, não é? Para garantir a segurança destes trabalhadores. E o MAPTES poderá fazer isso através da IGT, que é a Inspeção Geral do Trabalho, que é um gabinete, não é, da Inspeção Geral do Trabalho que o MAPTES tem. Isto vai servir como forma de garantir estabilidade e segurança aos trabalhadores. Hoje, por exemplo, nós conseguimos ver, temos aí muitos armazéns por ali, não é? E destes armazéns, eles de facto empregam muita gente. Cada armazém tem cerca de 5, 6, 7 trabalhadores ou 10 trabalhadores. E estes trabalhadores, muitas dessas empresas não demoram muito tempo com os trabalhadores. É importante que haja inspeção a estas empresas, porque as empresas duram 15, 20 anos, 25 anos, mas os trabalhadores não duram mais de 3 anos nas empresas. Então é porque alguma coisa está mal. E uma boa parte destas empresas com este tipo de comportamento são empresas estrangeiras. Não descurando a possibilidade de que também temos empresas nacionais que têm a mesma política e não só não pagam os impostos de segurança social dos seus trabalhadores. Se não pagam os impostos de segurança social, provavelmente até fogem daquilo que é o pagamento do IRT. Então alguma coisa está mal. E onde acha que nós falamos aqui dessa proposta de lei, aliás, essa lei que foi aprovada em 2019, em que o presidente João Lourenço disponibilizou, de acordo com o que tivemos acesso, cerca de 583 milhões de euros, estamos a falar mais de 600 milhões de dólares, para investir no combate ao desemprego, à criação do empreendedorismo e do autonegócio. Em termos práticos, será que o INEFOP, será que o MAPTES tem feito uma distribuição efetiva dessas verbas para quem deles precisam? Porque me permita, por exemplo, que eu leia aquilo que diz esse instrumento legal em termos de público-alvo: jovens desempregados e, em particular, à procura do primeiro emprego.
Esses são os objetivos que traz essa lei. Segundo, jovens formados com necessidade de obter equipamentos e ferramentas para o exercício de uma atividade geradora de emprego e de renda. Jovens que exercem uma atividade profissional e que precisam de reforço em equipamento e ferramenta. Enfim, estão esses jovens todos aí. Agora, como esses jovens devem ser catalogados? Porque muitas vezes também o erro está na forma. O projeto está ali, as leis estão ali, o executivo deliberou. Mas será que as pessoas que devem realmente receber isso têm recebido? Os centros de empregos não funcionam. Noutras latitudes, e felizmente em Angola nós também temos, existem os centros de emprego, as pessoas se inscrevem para a obtenção de um emprego. No ano de 2004, salvo engano, quando abriram os CIACs, o Centro Integrado de Apoio ao Cidadão, haviam postos de inscrição de centro de empregos, onde as empresas tinham que ir para lá recrutar. Hoje isso não existe. As empresas privadas deveriam ir para lá recrutar, todas, sem exceção. Armazém, boutique, tudo isso tinha que ir para lá. Isso aqui contribui para a política de emprego e organização também. Do mesmo jeito que hoje, felizmente, aqui o nosso deputado, o Dr. Emanuel Edosa, fez referência que o ENAP, dentro do ENAP tem a ERU. Todas as instituições de administração do Estado, central e local, quando vai fazer o recrutamento, apresenta as necessidades ao INAP, o INAP trabalha com a ERU e a ERU lança o anúncio do concurso público. São as administrações centrais e institutos públicos. Exatamente. É dessa forma, não é assim, que se tem um controle e a lisura dos processos. O mesmo devia acontecer para as empresas privadas. Todas as empresas privadas que foram licenciadas, que têm inscrição ativa, registro comercial, NIF, tudo isso, conforme faz agora o Ministério do Comércio, essas empresas não podiam fazer recrutamento direto. Era a partir dos centros de empregos estabelecidos pelo próprio governo. Isso tem estado a falhar. É aqui onde nós vamos ajudar a controlar a empregabilidade e a diminuir as assimetrias no acesso ao emprego. Porque muitas vezes não se premia a questão da meritocracia. Por exemplo, o Dr. Emanuel Edosa falou que quando concorreu na época e falou pelo menos daquilo que tem memória, foi a pessoa que teve a segunda nota a nível da província. Isso é mérito, premiou-se a meritocracia. Muitas vezes a pessoa capaz, que tem competências, é preterida em função das conveniências. Como podemos resolver essa questão? É preciso que o governo coloque a sua mão pesada sobre isso. Como se diz, dura lex sed lex. Porque se eu não pôr ordem na minha casa, qualquer um vem e vai fazer o que quer. Não acha, doutor Edosa? Bem, há muitos anos atrás, primeiramente dizer que os centros de empregos existem. De facto. E funcionam. Há muitos anos atrás, e porque o número de empresas privadas não eram tão elevadas, estou a falar num processo, por exemplo, de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o número de empresas não eram tão elevadas como temos hoje, dentro das comunidades. A doutora está querendo dizer que as empresas, quando precisam recrutar, vão ao centro de empresa, a busca de mão de obra. Vou chegar até ali. Por isso é que eu estou a dizer, há 20 anos atrás, o número de empresas que temos hoje nas comunidades não eram os mesmos que temos hoje. Muito bem. E os centros de emprego, não é, recebiam empresas privadas que tinham vagas disponíveis, recebiam estas vagas e recrutavam o pessoal. E não só. Aquele indivíduo que tivesse formação profissional, terminou seu ensino médio, tem o seu curso de formação profissional ou terminou sua a 8ª classe, naquele tempo o terceiro nível, de fato. Terminou a 8ª classe, que era muito prestigiado. Ou terminou a 6ª classe, que era o segundo nível.
e fez um curso, por exemplo, de eletricidade, básico, canalização e etc., devia se dirigir, não, dirigia-se naquele tempo, dirigia-se ao centro de emprego, fazia inscrição como um potencial candidato a uma vaga de emprego nesta área. Quando aparecer alguém interessado, e quando aparecer uma empresa os requisitos que tenha vagas naquela modalidade, então eram chamados estes indivíduos para aquela empresa. Isso é o normal. Ok. Agora, conforme eu disse, os centros de empregos continuam. A lei do concurso público existe. E as empresas privadas têm autonomia da escolha do seu quadro. De facto. Logo, as empresas privadas não são obrigadas a irem para o centro de emprego para apresentar as suas vagas. Não são obrigadas, mas se quiser se excluir do trabalho de recrutar, pode dirigir-se ao centro de emprego, apresentar as vagas para que o centro de emprego recrute. Dizer ainda que além de dirigir-se a um centro de emprego, hoje já temos as agências de recrutamento privadas. Se prestar atenção aos jornais, verá que muitos dos concursos públicos para empresas privadas que são publicadas, não são publicadas pela própria empresa que tem a vaga. São publicadas... temos a Anglo Emprego, temos a Jobartes, temos outras empresas recrutadoras. Temos a Get Center, que é a antiga Gestiform. Mas isso, doutor Edosa, não vou chegar, ainda não terminei a questão que me apresentou. Exato. Então dá essa autonomia e deixa dizer que o número de empresas privadas, sejam elas de pequenas, médias, micro, pequenas, médias e grandes empresas, é tão elevadas que, sem querer aqui se mentir, se todos levarem estas vagas para o centro de emprego, para que o centro de emprego recrutar e mandar para as empresas, haverá uma morosidade para tal em muitas empresas. E vou dar um exemplo bem prático. Mas não chega só a ter um não deve ser cético. Não é cético. É uma questão de organização. É a realidade e já temos a lei que... Por isso é que eu disse, temos lei de concurso público. Sim, isso é para a função pública. E tem autonomia para as empresas privadas. Calma, olha só, no Calemba... Porque nós precisamos gerar cultura organizacional. Olha só o Camama. Só aquelas empresas todas estão no Camama, aqueles armazéns todos. Do Camama até no Calemba 2, Calemba 2 até Projeto Nandô. Quantos armazéns tem? Calemba 2 até Viana, Luanda Sul. Quantos armazéns, quantas lojas tem? Doutor Edosa sabe que os centros de empregos são contíguos ao Ministério do Trabalho, não é? Que é o MAPTES, Ministério do Trabalho e Segurança Social. E também estão ligados à IGT. No fundo, o centro de emprego... Não estão ligados. O centro de emprego... É um gabinete. É um gabinete de uma MAPTES. E a IGT também. A IGT também é um gabinete. Sim, estão ligados. Assim como exatamente. O INSS, que é o Instituto Nacional de Segurança Social. Também é do MAPTES. É um instituto do MAPTES. Eles estão ligados. Por isso que eles estão ligados. Repara. Se o procedimento for esse, e até... Porque quando uma empresa precisa fazer rescisões de contrato por motivos econômicos, aqueles que chamam de despedimento em massa, ele tem que oficiar a Inspeção Geral do Trabalho, sob pena de nulidade. Sim. Tem que oficiar a Inspeção Geral do Trabalho, explicar os motivos que vão levar a fazer isso. Pronto. Então, se esses armazéns todos que fez referência passassem a recrutar diretamente no centro de emprego, essas pessoas que fez referência, que fazem geralmente trabalho braçal, teriam, não é, dignidade empregatícia. Não têm. Muitos deles não têm dignidade empregatícia. Há uma forma, não e é tem. simples, em função do que apresentou. Não precisa que o centro de emprego, necessariamente todas as empresas vão para o centro de emprego para o... Mas tu gera cultura organizacional. Há uma questão. Desculpa, só doutor Edosa, não entendemos assim. Se hoje for a Portugal
se hoje for a um país do primeiro mundo, se precisar de trabalho, necessariamente terás que ir para um centro de emprego. Ok. E a partir dali você vai conseguir trabalho. Tá bem, deixa eu dizer assim. As empresas depois de recrutarem, devem oficializar um contrato por escrito com os trabalhadores. De facto. E este contrato deve ser oficializado pelo MAPTES. Logo, o MAPTES toma conhecimento. Hoje também a lei já não obriga. Então, e normalmente isso deverá vir em 3 vias. Um para ficar lá, um para o trabalhador, outro para a empresa. Um para o trabalhador e um para a empresa. Aquele documento, o trabalhador deverá guardar, porque é um documento de defesa dele para qualquer momento. Sim, isso chama-se homologação, mas doutor Edosa, hoje a homologação do contrato exige-se mais para os estrangeiros, por causa da questão do visto de trabalho. Para os nacionais, como o contrato de trabalho é um contrato bilateral de manifestação de vontades, desde que as partes cheguem a um acordo e celebrem e não violam aquilo que se chama fraude à lei, então está tudo bem. A IGT é que tem a responsabilidade de fiscalizar esses atos, visitando as empresas, e quando detectar alguma infração nos direitos trabalhistas, pode aplicar multas às empresas. Sim, isso acontece. E a IGT faz. Exato. Provavelmente não na escala que nós pretendemos, mas a IGT faz. E tem outra. É preciso, por isso é que eu disse, é preciso não imputarmos todas as responsabilidades ao governo. Cada um de nós deve ser responsável também por si mesmo e pela sua família. Estou de acordo. Okay. Mas o governo é dono da casa. Muitos dos trabalhadores... É que tem que fazer as políticas. Estamos a falar políticas de emprego. Há coisas que o governo não se apercebe. E nós devemos fazer o governo se aperceber. Mas nós temos os ministérios. Os ministérios fazem a representação do poder do Estado. Por exemplo, há trabalhadores que são demitidos por injusta causa. Tem um contrato, mas depois de ele demitir, ele sai daí, vai para casa e senta. Quando este tal trabalhador podia ir para a inspeção do trabalho, ir para a Inspeção Geral do Trabalho para defender os seus direitos, apresentar uma queixa, o que devia acontecer? A Inspeção Geral do Trabalho devia, em função da queixa ou da denúncia, devia se deslocar até a empresa. E naquela inspeção, provavelmente, devia-se encontrar muitas infrações ilícitos. Mas os trabalhadores não têm essa cultura. E principalmente, estou aqui a falar porque nós não podemos só pensar em grandes empresas, porque as grandes empresas é que mais têm as coisas organizadas, porque eles querem fugir de multas. Mas eu estou a falar porque o maior número de empregabilidade não está nas grandes empresas, está nas micro, pequenas e médias empresas. Então eu estou aqui a falar para aquele meu irmão, para o meu primo, para o meu vizinho, que está ali em casa, porque ele é que trabalha naquele armazém, ele é que trabalha naquela loja. É estes que eu estou a dar incentivo. Muitos destes nem sequer sabem que existe um gabinete que se chama Inspeção Geral do Trabalho. De fato. Mas, doutor Edosa, e eles deviam aproveitar. Estou aqui a passar a sugestão. É importante. Por isso é que o Parlamento existe já agora. Devem aproveitar no seu salário, que ganha de 50, de 80, de 100, 120 mil kwanzas, tira lá 5 mil kwanzas ou 10 mil kwanzas, vai participar nas palestras que falam sobre direitos e deveres dos trabalhadores. Hoje já existem muitas mentorias. Muitos dos trabalhadores só querem receber salário, não querem investir neles mesmos. Conhecimento, de fato. E investir não é só ir fazer um curso de formação profissional. É conhecer os seus direitos. É conhecer muitas dessas coisas. Vai fazer formação. De facto. Então são esses aspectos. Eu digo assim, muitas das coisas que eu sei, eu também fui aquele trabalhador que na altura tinha um salário de 3.500, 4.500 kwanzas, que era $50. E eu tinha sempre a paciência de tirar lá 2.000, 3.000 para ir fazer uma formação. Atualmente, eu que falo aqui para vocês, eu tenho 38 cursos profissionais. Para quem tem um centro de formação... Não, mas não fiz no meu centro. Eu fiz fora. 38 cursos profissionais, 3 pós-graduações, 2 licenciaturas e um mestrado. Para eu conseguir fazer licenciatura, foram os investimentos dos meus cursos profissionais. Por quê? Eu investi em formação profissional.
onde desta formação profissional consegui o meu primeiro emprego. A partir do meu primeiro emprego, eu fui criando bases para mim em mais outros cursos, que me deu base para concluir meu ensino médio e me deu bases para depois conseguir partir para a licenciatura. Nós temos que começar a investir em nós, em pequena escala, que nos vão dar capacidade de fazer crescer aquilo que é a nossa arrecadação financeira, e em função do crescimento da nossa arrecadação financeira, vamos ir fazer outras formações que nos levam a grandes níveis. Ontem eu fazia curso de 12 a 3 mil kwanzas. Hoje eu consigo pagar 500 mil kwanzas a 1 milhão numa formação. Sim, porque sabe o valor que ela tem e do retorno que poderá proporcionar. Então, caros, é mesmo uma sugestão. Caros jovens, amigos, cidadãos, é preciso irmãos, qualificar-se. É preciso qualificar-se. Eu disse logo no início, uma das políticas para empregabilidade é a qualificação profissional. De fato. Faça cursos, vários cursos. Sim, mas aqui temos que olhar para duas perspectivas. Existe o ideal, existe o real. Nem todo cidadão tem o privilégio ou a oportunidade de ter o background de formação que o caro deputado fez menção aqui. E já agora, meus parabéns. Pode ter. Deixa chegar lá. E nem precisa chegar lá também. Não, deixa chegar lá em termos de raciocínio. Não, estou a querer dizer, em termos o cidadão de nível formativo. Nesse nível formativo. De fato. Mas precisa estar preparado. Mas esse privilégio é um monopólio de poucos. Doutor Edosa é fruto da sua dedicação, chegou lá e meus parabéns. Mas existem vários fatores que não permitem com que as pessoas sequer consigam fazer uma formação básica. Por isso é que é importante, para além do esforço individual, do esforço pessoal, haver políticas, e por isso é que o nosso tema de hoje é políticas de emprego, haver políticas de acessibilidade que facilitem as pessoas. Porque dentro do próprio trabalho, da própria empregabilidade, vai haver funções estratificadas para vários níveis. Nem todos vão estar no setor de gerência. Alguns vão estar no setor intermédio e outros no setor operacional, conforme a pirâmide de Maslow. Nem todos vão ser intelectuais de craveira para assumirem funções de topo. Mas até o operacional também precisa ter acolhimento, precisa ser protegido. Daí a minha preocupação em que o executivo, o governo, o MAPTES, deveria instar, porque o governo tem o poder de autoridade, instar as empresas privadas, que sejam micro, pequenas ou médias e até as grandes empresas, de que é necessário que o recrutamento direto dos candidatos seja mediante aquisição nos centros de emprego. Isso ia gerar cultura organizacional. Isso poderia facilitar também que o mérito fosse premiado, porque essas pessoas, ao chegarem nessas empresas, podiam ser submetidas à avaliação, não é? Avaliação técnica, profissional e física, quiçá, não é? Para testar a sua capacidade para o trabalho. É mais ou menos isso. E tem sido submetido. Sim, mas a escala, o problema é a escala. Aproveitando a tua deixa dizer que hoje nós estamos na era da informação. E para a era da informação, o conhecimento é o elemento mais importante. Completamente de acordo. Deve ser aproveitado de modos a gerar entradas financeiras para nós. Prontos. Aqui há uma outra questão, que as coisas, às vezes, também nós colocamos dificuldades. Há uma questão que eu queria fazer, não terminei. Que políticas, e porque daqui a pouco temos que passar para os pontos subsequentes, que políticas podemos aqui indicar para inverter o atual quadro? Repara, nós estamos com uma escala de 32% de desempregados. Esses 32% de desempregados, boa parte deles estão na informalidade. Na informalidade, nem todos conseguem ter sustentabilidade. Volta e meia, não sei se o doutor já chegou de ver, mas eu como cidadão que passo pelas ruas no meu dia a dia, volta e meia vejo uma senhora que está a ser recebida ao seu negócio, porque está vendendo no local errado, que está a correr atrás do carro do fiscal,
que está a insurgir-se contra a autoridade. Atenção, nós repudiamos esse tipo de comportamento, a autoridade deve ser respeitada, mas essa é a realidade do nosso dia a dia. Essas pessoas acabam não tendo futuro, se podemos assim considerar, e isso dá acesso à marginalidade, porque, querendo ou não, temos que aceitar, temos que ser honestos e ter a humildade de dizer que são cidadãos marginalizados, são deixados para trás muitos desses. Então, eu penso que uma das políticas de emprego que a gente pode asseverar aqui e indicar, para além da qualificação, é o incentivo da criação das cooperativas. Essas cooperativas, elas podem assumir vários papéis, cooperativa dos comerciantes, dos ambulantes e tal, e dentro dessas cooperativas haver sustentabilidade através de microcrédito, através de orientação financeira, porque muitas vezes também não basta apenas dar, é preciso educar a forma como isso vai ser aplicado, e as empresas que estão formadas orientar-lhes a fazerem recrutamento direto através do centro de emprego, do mesmo jeito que a gente vê noutras latitudes. E por fim, é valorizar a mão de obra nacional. Por exemplo, eu penso que nós temos que ter instrumentos, em Angola ainda não existe. A lei sobre o investimento privado foi mudada recentemente. Nós em Angola não temos ainda uma lei que diz, olha, as empresas criadas em Angola precisam ter pelo menos 80% da mão de obra nacional. Nós não temos uma lei que legisla sobre isso. Então nós precisamos ter esse tipo de instrumentos para proteger a empregabilidade em Angola. Portanto, essa é a nossa opinião e gostaria que o Dr. Edosa fizesse uma pincelada a este tema e depois então íamos passar para a questão dos incentivos para a geração de empregos e empreendedorismo. Dr. Edosa. Quanto as soluções para políticas de emprego, já agora, se quiser degustar do sumo, por favor, tenha bondade. Tá bem, para não ficar também saindo. Permita-me, por favor. Sim, tá bom. Quanto à questão da formação profissional, há há oportunidades. E também aproveitar para dizer que, além dos centros de formação profissionais do INEFOP, não é? Tem algumas organizações ativas nas comunidades que têm ajudado naquilo que é a formação profissional. Um exemplo prático, não é? Um exemplo prático que eu trago aqui é, por exemplo, o CNJ, Conselho Nacional da Juventude, que dentro daquilo que são as suas políticas de atuação traz as bolsas de cursos de formação profissional para a juventude. Também aqui aproveito para apelar aos jovens, aquele que não conseguiu algum curso de formação profissional em um dos centros de formação profissional do INEFOP, então que recorra CNJ, muito bem, Conselho Nacional de Juventude, muito bem, porque esta organização tem fornecido bolsas de cursos de formação profissional, muito bem, em várias instituições. Muito bem, muito bem, muito bem. Por outra, alguns centros de formação privados também, e eu vejo muitos por ali, e inclusive o meu é um deles, têm ajudado jovens que declaram-se não ter possibilidade nenhuma de pagar a formação profissional, mas pretendem fazer um determinado curso. Estes também têm recebido bolsas gratuitas por via destes centros de formação profissional. E, ao fazerem, eles o fazem, os centros, né, cumprindo com aquilo que são as suas responsabilidades sociais dentro das comunidades. Muito bem. E qual é a cota já agora que o Centro Dr. Edosa disponibiliza? Bem, na verdade, não tem uma cota fixa. Temos uma cota é em função fixa. da necessidade. É em função da necessidade. Muito bem. Porque além das pessoas que aparecem de forma individual,
temos as pessoas, aqueles que aparecem em nome de uma organização, em nome de uma igreja, em nome de uma associação. E nós temos duas políticas, por exemplo, dentro do meu centro de formação profissional, e eu que alguns outros centros também praticam, porque acompanho, tem duas políticas de bolsas. Tem as bolsas de pagamento de 50%, porque às vezes ele diz que quer fazer a formação, mas não consegue pagar aquele valor da propina. Então temos as bolsas de 50%. E tem aquele que aparece que diz que não tem mesmo capacidade financeira para pagar nada. Então aquele vai descer para a bolsa a 100%, que ele não paga a propina. Ok, muito bem. Os números de bolsas de pagamento de 50% é maior, porque ele contribui para alguma coisa no centro. Agora, o número de bolsas para cursos totalmente gratuitos é que é reduzido. Muito bem. Agora, então, caro telespectador, seguidor do nosso canal, como políticas aqui indicadas para o emprego, nós pensamos que é necessário haver qualificação, nós pensamos que é necessário haver preparo para que seja premiado também a meritocracia. E em relação à questão da geração de empregos, penso que é consenso, apesar de que o doutor Edosa diz que não concorda, que o governo precisa instar as empresas privadas no sentido de haver um recrutamento direto a partir dos centros de empregos em todos os municípios, em todas as províncias, para que as pessoas melhor preparadas tenham oportunidades para frequentarem, para terem acesso a essas empresas e não apenas premiar aqui a questão do compadrinho. Agora, uma outra questão que temos que ver também é a questão do empreendedorismo. Bem, o empreendedorismo, como a expressão já diz, e aliás na introdução aqui do nosso programa foi dito, é a criação de um negócio em que o próprio criador do negócio acaba sendo o trabalhador deste próprio negócio e também pode atribuir mais postos de trabalho a terceiros. Esse é o empreendedorismo. Mas esse empreendedorismo precisa de capital, esse empreendedorismo precisa de investimento. Nós em Angola temos algumas instituições financeiras que estão vocacionadas a dar esses créditos ou microcréditos para a criação de empreendedorismo. Aliás, até 6 anos para cá, os próprios centros de empregos também alistavam projetos de empreendedorismo. Mas hoje, em termos práticos, essas instituições deixaram de dar microcrédito, deixaram de dar crédito para essas iniciativas. Como criar negócio sem capital? Deixaram de dar em grandes escalas. Porque é inexistente, doutor Edosa. Não, inexistente é quando não existe. As fontes estão fechadas. Não estou a dizer, inexistente é quando não existe. Agora, se existir... Pode dar dados de instituições que dão financiamento? O Banco Sol, por via desse projeto do programa OPAP, que é o Programa de Ação e Promoção e Empregabilidade, não é? Que é o programa do MAPTES, realizado por via do INEFOP. Uns recebem kits e outros recebem dinheiro para dar crescimento ao negócio. Quem recebe dinheiro normalmente é aquele que já tem a empresa formalizada, tem uma estrutura, tem requisitos, já funciona. Por causa do retorno. Ok. Este recebe dinheiro para provavelmente aplicar mais numa ou noutra coisa. E ele vai pagar com este dinheiro. E tem pessoas que eu conheço que recebem. Não é de me contar. Mas, doutor Edosa, um único banco não satisfaz a demanda. Não, vou referir. Um exemplo. Não, sim, ainda bem. Porque posso buscar. Mas hoje o Banco Sol, daquilo que temos informação, o Banco Sol hoje, em termos de microcrédito, não está a dar carteiras. Daquilo que tem informação, o Banco Sol hoje não dá carteira de créditos. Tínhamos também a questão do BDA, que é o Banco Angolano de Desenvolvimento.
programa PAP tem essas duas então o vertentes. financiamento vem direito do PAP. O PAP. De forma PAP individual é não que tem. manda para... Estamos a falar do programa do Executivo. Falou-me do que eu estou a dizer. O PAP é que manda os nomes, não é? Para o Banco Sol e, por sua vez, este candidato deverá dirigir-se ao Banco Sol para cumprir com os requisitos necessários e beneficiar-se do financiamento. Mas agora, o desculpe só, aqui fez referência que através do PAP, as pessoas conseguem inscrever-se e beneficiar das carteiras de crédito do Banco Sol, que é um projeto do governo. Muito bem. Ainda estamos a dizer que as pessoas que não passam pelas formações do INEFOP, que não participam do projeto PAP, não conseguem beneficiar-se desse canal de financiamento. Não é só isso. Porque o PAP, para esse canal de financiamento, não é só essa parte. Digamos, ter a formalização da empresa. Não, isso já percebi. A estrutura. Imaginemos que eu tenha... apresentar lá. Mas em tempos idos... Na área do PAP, que é no INEFOP. Tem que inscrever-se. Poxa, isso chama-se o INEFOP faz a avaliação, pede os documentos necessários. Depois de todos os documentos necessários, né, quer dizer, o PAP, que é o programa tal, pede e manda os nomes para o Banco Sol. Vão ligar para o candidato para dizer que teu nome encontra-se no Banco Sol, deve dirigir-se para lá. Quando ir para lá, o banco faz a avaliação, faz aquelas experimentações, o dinheiro que vais receber é X, isso tens que pagar em X meses, em X meses paga-se assim, aquela simulação toda. E você vai dizer se concorda em receber ou não receber. Muito bem. Doutora Edosa, a nossa questão é, esse formalismo que fez referência agora é necessário e nós apoiamos, de facto. Eu estou a dizer que em tempos idos o Banco Sol tinha um departamento de crédito. Que são as políticas bancárias do próprio banco. E dentro do próprio banco havia uma equipa de avaliadores sobre os projetos que eram apresentados e licenciados por esse departamento. Hoje isso fechou. Ok. E então as pessoas só conseguem receber através do PAP mediante inscrição das empresas, dos projetos. É bom. Mas qual é a capacidade de resposta desse programa? Ok. Eu não sou a pessoa ideal. É ineficaz. Não sou a pessoa ideal para vir dar dados sobre os resultados que tiveram. Eu apenas estou aqui a trazer testemunhos. Sim, mas é ineficaz, doutor Edosa. Não precisamos fazer muitas contas. Calma, não sou funcionário de INEFOP. E nem posso dar dados por alcance curto, concretos, ou não posso dar dados em termos de cifras da percentagem em nome do INEFOP. Eu apenas mostrei porque disse que era inexistente. Porque o PAP, por exemplo, quem divulga essas informações? Nós não temos informações sobre isso, por exemplo. Não, quando eu passo essa informação, eu só quero dizer, vamos no contexto. Exato. Era para dizer que não é inexistente o que disse. Mas quem domina essa informação? A questão é essa. Porque não isso, basta se existir. Nós irmos nas redes sociais, como é que é? Irmos até na internet, na Google, vamos encontrar. Vamos encontrar. Doutor, eu sei que o doutor é um angolano otimista, mas se for para Google quase que não vai encontrar nada. Não é informação nenhuma. As instituições comunicam mal, seu doutor. As instituições comunicam mal. O grande problema aqui é a questão da comunicação. Porque o nosso telespectador, aliás, o nosso canal e outras empresas a iniciar gostariam de ter um financiamento, mas não existem informações. Existe um gabinete apropriado que trata do PAP dentro do INEFOP. Ainda bem. Agora pergunto, quantos jovens ouviram falar do PAP? Dos que ouviram falar, porque o PAP foi muito divulgado. Agora pergunto, e todos sabem que aquele programa é do INEFOP. Quantos jovens se moveram para chegar até o INEFOP e ter mais informações sobre o PAP? Provavelmente, além de não só se movimentar, quantos jovens pegaram no seu telefone que usam para as redes sociais, entraram na Google para dizer mais informações sobre o PAP? Nada. Viu na televisão, só falaram que PAP é um programa que está a dar, está a dar créditos e kits, logo meteu na mente, é Bungle Bank. Dali parou.
não foi consultar a instituição como tal, não entrou na Google, porque eu até faço um desafio. Entre mesmo só na Google agora, vai ver que tem muita informação sobre o PAP. Vamos ver até postagens de imagens de várias atividades que o PAP fez. E de pessoas que foram beneficiadas. Claro. Então não podemos pensar que tudo é mentira. A questão é que nem tudo chega para todos. Ok. Como nem tudo chega para todos, cada um deve procurar aproveitar um pouco das várias oportunidades que vão surgindo. Procura encontrar uma, quer dizer, tenta aqui, não deu, tenta ali, assim sucessivamente. Se colocar, eu sou muito otimista. Não me deu certo agora, vou tentar na próxima, na outra atividade até conseguir. Então, aqueles que meteram na cabeça porque uma vez tentou, não deu certo, daí já não tenta. Eu vejo nos concursos públicos, quando as pessoas tentam, tu olha, vês a pessoa, ele tem até dificuldade de escrever, mas porque reprovou, ele já vai dizer que o concurso foi viciado. É verdade. E não é mentira. Mas, não, nós não discuramos dessa questão. O que nós estamos a dizer é haver facilitação no acesso às políticas criadas pelo governo. Aliás, sabemos que elas existem, apesar de que poucas, não satisfazem e não alcançam ainda todos, mas é importante que haja maior divulgação, não apenas uma, não apenas duas, mas que seja uma divulgação permanente, a nível das administrações, a nível das mídias sociais, e hoje temos a tecnologia nas nossas mãos, as páginas patrocinadas. Quer dizer, e muitas das coisas estão rolando nas redes sociais. O concurso público está a decorrer agora, das 5 instituições. Aliás, já falamos sobre isso. O concurso está a decorrer. Exato. Onde é que está a sair a maior divulgação? É nas redes sociais. Não é na televisão. Agora, o empreendedorismo acaba sendo uma lufada de ar fresco para o próprio governo, porque o empreendedorismo faz com que as pessoas gerem renda própria em outras latitudes. Isso é que tem imperado mais. Também que nós temos como dificuldade é que muita carteira de crédito depois acaba ficando em crédito mal parado. As pessoas não têm capacidade de fazer o reembolso. Então, para nós é fundamental que haja isso. Esse é o nosso ponto de vista. O governo precisa abrir os acessos aos microcréditos, aos investimentos, porque sem isso não tem como criar outro negócio. Sim. Aqui dizer o seguinte: para que o negócio possa funcionar é necessário que hajam estes 3 grandes recursos: recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Quanto aos recursos humanos, se queremos um negócio sério, seja ele pequeno, grande, médio, micro, só assim o negócio vai crescer. Pessoas que de facto estão preparados para avançarem com esse negócio. Precisamos ter equipamentos de trabalho para podermos executar nossas atividades e precisamos ter dinheiro para comprar equipamentos e não só pagarmos o pessoal com o qual nós trabalhamos. O banco é uma instituição financeira e uma das políticas do banco os bancos comerciais principalmente, é a atribuição de créditos. Porque o banco não tem dinheiro, o banco vende dinheiro. O banco também, dos depositantes. Algum tempo atrás, viveram uma série de cenas que se tornou uma experiência negativa. Por causa do crédito mal parado. Muitos receberam dinheiro e não conseguiram pagar estes dinheiros. Mas o banco pode penhorar. E aqui não vamos falar somente depois vamos falar, não, os que roubaram são mesmo aquele que está a governar, não. Ok, o dinheiro do banco são mesmo aquele que está a governar. O doutor também se beneficiou? São aqueles, ok, mas também tem outra questão. Há quem recebeu um crédito de 300 mil, 600 mil, de 1 milhão para um negócio, mas não fez o retorno no reembolso. Não fez o reembolso. Resultado, não beneficiei. Ok, pronto, então muito obrigado, doutor Edosa.
Esse é um tema que não se esgota, temos sempre muito para falar sobre o assunto, a questão da política de emprego, incentivos de geração de empregos e empreendedorismo. Aos nossos telespectadores, muito obrigado por terem nos acompanhado. Fica aqui o apelo de que precisamos nos informar mais, precisamos ir atrás das informações disponíveis nos portais do governo sobre a criação de geração de empregos, sobre a questão do financiamento, de ações formativas que o próprio governo disponibiliza. E a nível pessoal também devemos nos qualificar, devemos nos preparar para que quando as oportunidades surgirem a gente esteja preparado para abraçar o desafio. Esse foi o nosso programa Parlamento de hoje. Continuem seguindo as nossas mídias sociais, inscreva-se no nosso canal e contamos com a sua presença numa próxima oportunidade. Boa noite, tudo de bom e até a próxima. Obrigado. Doutor Idosa. Yeah. Epa, boa. Não, à vontade, à vontade.